Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fala Direito. O podcast Fala Direito é o podcast mais democrático e diversificado do Brasil. Eu sou o Vanor, a apresentação é comigo, você já sabe. E hoje nós vamos tratar aqui em mais um episódio sobre a liberdade feminina. Liberdade e defesa feminina. Liberdade é uma palavra que inspira, mas também provoca. Quando falamos em liberdade feminina, falamos de escolhas, de voz, de corpo, de autonomia. Mas será que a mulher de hoje é realmente livre? E para provocar um pouquinho mais, o que vem à sua mente quando pensa em liberdade feminina? Você acha que as mulheres conquistaram de fato essa liberdade ou ainda há amarras invisíveis? Eu te convido a ficar conosco até o fim desse episódio e nós vamos tratar desse assunto. E para isso, nós trouxemos aqui duas pessoas maravilhosas, duas convidadas especiais que são profundas conhecedoras desse assunto, debatedoras desse assunto, que é a doutora Camila Figueiredo. Ela é advogada, especialista em direito de família e tem nas redes sociais o canal de defesa e liberdade feminina. Também temos a doutora Michele Faustino, que também é advogada, especialista em direito de família, com atuação em PNL, inteligência emocional. E elas vão discutir conosco essa questão toda da liberdade e defesa feminina. Para começar, quero dar boas-vindas à doutora Camila, à doutora Michele, dizer que são muito bem-vindas ao podcast Fala Direito. E vamos para esse assunto bastante polêmico, bastante complicado. Vamos pensar um pouquinho a respeito. Existe muito preconceito em torno disso, né, doutora? Muito, muito. Primeiramente, é um prazer estar aqui. É um tema tão importante que a gente aborda diariamente e, como bem foi colocado, com tantas polêmicas aí, né? Muitas polêmicas, oi. Polêmicas que nós pretendemos desmistificar hoje. Ou não. Nós vamos saber já. Mas pelo menos nós vamos levar os nossos seguidores à reflexão, né? A opinião de cada um, e eu acho que isso que é o mais importante, né? Aliás, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta, deixe lá a sua sugestão. Isso é bacana, isso ajuda o nosso canal e ajuda a gente manter no ar e trazer outros convidados, outros assuntos de seu interesse aqui também, tá? Doutora Michele, doutora Camila, vou começar com a doutora Camila. Vamos lá. Né? Afinal, a mulher realmente é livre? A gente começa com uma risadinha porque talvez nós sejamos mais livres do que já fomos um dia. Talvez dependa do que liberdade, né? Exato. Mas que nós somos hoje totalmente livres, não somos, infelizmente. Até porque, assim, vamos colocar o que é a liberdade? Sim. Né? O que a gente caracterizaria liberdade? Eu entendo que é liberdade de escolha, é uma liberdade do seu próprio corpo, da sua liberdade social, sua liberdade econômica, individual. São tantas coisas que formam. E, ao mesmo tempo, nós temos de certa forma, essa liberdade. Mas o tempo todo também nós somos apontadas para uma perfeição dessa liberdade. Eu vejo muito como isso. Então, depende. Depende. Como boa advogada. E é dessa forma, doutora Michele? Como tudo no direito, depende. Concordo plenamente com o que a Camila disse. É óbvio que as liberdades elas precisam ser moldadas de acordo com aquilo que é liberdade para cada um, né? Às vezes o que é liberdade para mim não é para Camila e vice-versa. Sim. Mas dizer que a mulher é uma pessoa completamente livre, eu acho que a gente ainda está muito longe dessa realidade. Muito, bem distante. E aproveitando, pegando um gancho aí nessa fala inicial, as expressões sociais sobre a imagem e o comportamento da mulher, né? Como que os padrões estéticos
e de comportamento ainda interferem na forma como as mulheres se enxergam e se relacionam com o mundo? É polêmico também esse assunto, Sim. né? Porque, para mim, isso é um ponto muito relevante do que de fato é liberdade. E a sua liberdade com seu próprio corpo é uma das mais importantes. E a sociedade, ela é tendenciosa a dizer Muito. aquilo que é liberdade, para dizer aquilo que é o conceito, o que é o biotipo, o Se que encaixar é num padrão, né? A gente tem que estar Isso. sempre se Sempre- encaixando num padrão. sempre moldado em alguma coisa, Apesar da liberdade. apesar da liberdade. Né? Então, o que é liberdade? Para mim, a liberdade do corpo é o poder de fato ser livre com o meu corpo, da forma que eu escolho ser, e não da forma como a sociedade tenta moldar. E aí as pessoas queriam aquela linha que nós estávamos aqui nos bastidores falando sobre onde todo mundo vai. E as pessoas são realmente empurradas a ir por esse caminho, né? Do biotipo, ora é o mais magro, ora é o mais sarado, ora é o mais trincado, ora... Exato. E quando é que você vai estar feliz com aquilo que você é? Eu acho que liberdade, para mim, corporal, principalmente, é isso. É você estar livre e Sim. em paz com E aquilo se que sentir você bem é. com aquilo que você olha e fala assim, eu gosto disso. Eu definitivamente gosto disso. Que é muito difícil, porque o padrão da sociedade você vai ter que gostar daquilo. Não é o que você realmente gosta, é o que você vai ter que gostar, né? E até, inclusive, com relação à roupa, né? Você pode vestir essa roupa, mas essa daqui você não pode. Eu acho que tem aquilo. A mulher tem que ser sexy, mas ela não pode ser vulgar. A mulher tem que ser forte, mas ela não pode ser fria. É um equilíbrio que você nunca vai achar. Ele é muito... Porque alguém vai impor isso pra você, e então a gente nunca vai estar ali livre para nossa opinião. Sim, o que, sim. o que é ser vulgar? Pra mim é uma coisa, pra ela é outra. Sim. O que é ser Completamente. forte? Pra mim é uma coisa, pra ela é outra. Forte é a mulher que não chora? Forte é a mulher que levanta um saco de cimento? Exato. Então, né? exatamente. Então, assim, o que é? A mulher que levanta um saco de cimento, ela não é forte, ela quer ser homem mesmo, né? Essa, né, tá. Definitivamente, Vixe, né? pelo amor. Definitivamente ela quer ser homem, pelo amor de Deus. Mas na academia tem muitas que levantam peso superior, né? a um saco de Verdade, é cimento, verdade. né? Mas aí é uma outra questão. É né? uma outra história. É uma outra história. Agora, doutora, de que maneira a cultura e a mídia, né, elas moldam o que é considerado ser mulher? Porque ser mulher, assim, de uma maneira bastante grosseira, mas aos olhos, seria aquela pessoa frágil, meiga, aquela pessoa que submissa, aquela pessoa que está ali sempre para atender, cumprir ordens, tá? Aí, de repente, não é nada disso, né? Então, eu acredito assim, a mídia e a cultura, elas interferem, elas modificam, elas pioram esse quadro ou elas melhoram esse quadro do ponto de vista da mulher, não do lado machista. Eu vou dizer que depende. Sempre, De novo. né? Por quê? Eu costumo falar que voz é liberdade. Então, ter o direito e entender de muitas coisas faz, eu acho, com que a gente possa melhor entender sobre aquele assunto. Então, Sim. quando a gente fala sobre liberdade do corpo, liberdade de escolha, sobre violências sobre a mulher que passa aí na mídia, eu acho que isso é importante para que a gente entenda que ela existe na sociedade e qual o papel efetivo da mulher. Tá. Porém, olhando do outro lado, continua uma imposição. Porque, de certa forma, a mídia vai continuar impondo padrões estéticos, padrões comportamentais. Uhum. E aí você não se vê livre e você não entende qual é realmente o papel da mulher na sociedade. Eu acho que a mídia ela é importante a partir do momento que, de fato, aquela história vende para alguém. Sim. E aquela história pode ser que venda para mim, mas pode ser que não venda para o outro. E tá tudo certo. Eu, particularmente, sou um pouco descrente com a mídia atual. Bastante descrente. Tá. Eu acredito que são opiniões bastante deturpadas. São opiniões que levam, de fato, para a manada. Uhum.
E a gente adotou uma postura de fato, sair dessa manada. Então, Tá. eu, por exemplo, eu não assisto o canal aberto há muito tempo, à exceção dos jogos do Palmeiras, que eu adoro. Tinha que ter uma palmeirense aqui. Seja bem-vinda ao time. Muito obrigada, muito A obrigada. gente acredita em milagres, tá? Acredita, É, aliás. De quinta pra cá, a gente passou a acreditar em milagres. Aliás, eu falei pra Tô Camila sabendo, sobre. eu não entendo nada de futebol, Eu não torço pra nenhum time, mas tô sabendo por conta dela. Eu sou muito apaixonada por desenvolvimento humano, né? Então, Sim. quando eu vi aquela virada, eu falei, cara, tem algo aí. Até comprei o livro do Abel para ler. Vou ler o Legal. livro do Abel para tentar entender um pouco daquilo, porque eu sei que ele fala sobre PNL, eu sei Sim. que, né, a esposa dele é psicóloga. Então, pro cara conseguir fazer aquilo que ele fez da forma que ele fez, tem mentalidade ali. Com certeza. E eu sou uma exímia apaixonada pela mentalidade. Sim. E é nesse ponto que eu acho que a mídia, pra mim, acaba não indo por um caminho de fato bacana. Porque ele fala o macro, mas e o micro? Exato. E aí Exato. o micro, você vai atrás da informação, você olha e você fala... Não eu é sempre isso, fui muito talvez. questionadora. Talvez por isso sou advogada. Eu nunca acreditei nas coisas de primeiro. Eu sempre fui atrás da informação e falar... mas essa informação falta um detalhe. Mas se a gente pegar lá mais esperto que o diabo, Mais esperto que o diabo. né? O Abel, eu acredito que ele faça parte daqueles 2% que não é dominado. Não tenha dúvida. Os alienados. Exatamente pelo fato de ser questionador, né? Eu acho que isso é importante. Assim como dentro do assunto que a gente está tratando hoje, quando a gente fala em liberdade de defesa feminina, a gente está questionando esse modelo que foi nos apresentado como tal e que a gente precisa promover que outras pessoas também façam o exercício da reflexão, pensem a respeito e verifiquem se de fato tem que permanecer nesse modelão apresentado pronto ou se precisa buscar uma outra situação onde seja confortável para ela de verdade. Exato, eu Né? acho que isso é importante. O questionamento te leva além. Te leva além, Né? exato. O desconforto te leva além. Exato. Também. O desconforto Também, te leva além. né? Não tem nada que te ensina mais do que dor e desconforto. Eu concordo, eu concordo. Porque quando você questiona, quando você busca uma outra forma de enxergar aquele mesmo objeto, eu acredito que seja pelo desconforto que você está tendo, né? E porque você quer, para você, se sentir bem e não fazer com que os outros se sintam bem. Né? Eu acho que a questão da roupa que a gente falou agora há pouco, a questão da estética, né? Mas vamos lá. Como que rompe, então, a ideia de que a mulher deve se encaixar a um modelo único? Como é que a gente rompe isso daí? Como é que existe alguma fórmula mágica para romper? Apanhar. Isso é fato. E não no sentido literal da palavra de É. apanhar, mas apanhar de si mesmo, apanhar da vida, apanhar da história, apanhar de tudo aquilo que você... do contexto que você vive. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Totalmente, né? Ter liberdade de fato. E para mim, liberdade não tem nada que defina mais liberdade do que conhecimento. Eu acho que o conhecimento é o que de fato vira o jogo. É o que de fato ganha o jogo. É o que de fato te leva para frente. É o que de fato faz romper este padrão. Tá. Então, eu acho que conhecimento e malícia, né? Malícia no sentido de entender aquilo, no sentido de levar aquilo, no sentido de fazer diferente. E isso é muito real. Se tá todo mundo... Eu tenho um filho de 10 anos, tá fazendo 11 em março. E aquela frase célebre de mãe, né? Você não é todo mundo. Nunca fez tanto sentido na minha vida. Só agora que eu sou mãe que eu entendo essa frase. Tá. Você não é todo mundo. O que minha mãe estava querendo me dizer quando eu não era todo mundo? Que, de fato, eu não tenho que ir para o lugar que está todo mundo indo. Mais esperto que o diabo é mais ou menos isso. Isso. Se você vai para um lugar que está todo mundo indo, pode voltar que você está indo para o lugar errado. Sim, Porque 2% das pessoas é que vão para o caminho oposto. exato. Então, acho que liberdade, conhecimento se resumem a isso. A você conhecer e você fazer a coisa de uma forma que ninguém está fazendo. E isso é desafiador demais, assim. Quando é você desafiador quebra demais. padrões, né? Quando você quebra padrão, quando você quebra paradigma, quando você rompe barreira. Porque primeiro você vai ser tido de chato, né? Sim, Ah, você é o Exato. chato, a diferentona. com certeza. Eu sempre fui a diferentona. Em todo lugar que eu piso, a diferentona. Por quê? Porque eu questionava. A maioria das pessoas não questionam.
Elas só seguem, né? Só seguem. Cegamente, Só seguem, né? cegamente o padrão. Ah, é aquilo. E você segue a manada. E quando você olha pra si e entende os contextos à sua volta, né? É que quando você não segue, você pode sofrer críticas. E aí, Isso. E a gente não quem tá está acostumado. preparado para isso, né? Quem tá Você se preparado sente pra sofrer diferente. Dos maiores conceitos que o ser humano procura é aceitação. aceitação? O Exatamente. ser humano quer se sentir aceito e quer se sentir amado. Sim. E aí, quando você vai na contramão do que todo mundo faz, você geralmente não é amado. Pelo contrário, Exato. você é odiado. E Mia, só fazendo um gancho do que você falou de conhecimento, eu levo isso pro lado feminino e de relacionamento. Você tá ali, às vezes, num relacionamento que você, talvez no seu subconsciente, veja que não seja o padrão ideal. Uhum. E só o conhecimento te faz sair daquilo, né? A gente já fala muito sobre isso, né? Entender sobre o que você de fato merece. Tá. Eu acho que em relacionamento é isso. É só quando você se conhece. A gente vinha falando sobre isso agora no caminho. Eu não posso dizer que eu tive um modelo de relacionamento perfeito dos meus pais. Tá. Né? Até porque Sim. eu tenho 45 anos, então há 45 anos os conceitos eram completamente deturpados e diferentes do que são hoje. Então o que funcionou de repente para o meu pai não vai funcionar para mim, o que funcionou para minha mãe não vai funcionar para mim, assim como o que eu vivo hoje não vai funcionar para o meu filho. Exatamente. E a gente precisa ir subindo essa escada, né? A gente precisa ir subindo essa escada. E o conhecimento para você entender que tipo de relacionamento você quer, você pode, você merece, é libertador também. É legal isso, porque assim, se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, né? Você falou de 45 anos, vamos voltar um pouquinho mais. Não que eu tenha mais idade, não é isso. Eu sou um jovem, né? Mas se a gente voltar lá Passou atrás... dos 40 é jovem, né? Não, com Com certeza. experiência. Eu vou fazer 25 agora. Com né? experiência. Eu nem sei porque eu disse que eu tenho 45. Não, Que eu a não tenho referência, carinha, né? a Carinha eu não referência dos 45 é do casamento do meu seu pai, é verdade, tem toda a né? razão. Mas assim, era aquela situação de que o casal, marido e mulher, a mulher cuidando de casa, lavando, passando, cozinhando, cuidando dos filhos, né? E o homem sendo o provedor, sendo o cara que ia trabalhar, o cara que chegava em casa tarde, cansado, enfim, tinha ali todo o acolhimento, né, da esposa. Às vezes. Não, na maioria das vezes, pelo menos, né? a Porque imagem- o padrão que se indicava era isso, né? O acolhimento da mulher. Isso, né? É claro, tem exceção, né? Não tenha dúvida. Uhum. Mas era isso. Aí, de O repente, ideal. de repente, será que essa pessoa... Aí eu tô falando da minha mãe, 90 anos. Para essa pessoa, isso que ela vivia talvez fosse... ela se sentisse livre. Ela Exato. se sentisse livre dentro dessa realidade, né? Hoje, pra gente, esse conceito é completamente diferente. Né? E para os nossos filhos, seguramente vai ser mais diferente ainda. Né? Uhum. Mas aí, para provocar, eu queria perguntar para vocês o seguinte: quando você fala de liberdade feminina, a gente não está falando aqui do feminismo, disso que está sendo, que a gente vê todos os dias acontecendo, né? Dessa luta de mulheres que se intitulam feministas. Eu vou falar até por experiência própria agora. Por favor, doutora. Eu acho que o feminismo vai muito além do que é propagado aí na mídia, em rede social. Acho que vai muito além disso, né? Antes, nessa época aí da sua mãe, eu acho que a liberdade era o quê? Trabalhar fora. Talvez as mulheres buscavam isso. Voto, estudo, né? Uhum. Hoje, não. Hoje, eu entendo que o empoderamento feminino, que o feminismo é poder de escolha. É dizer, não, eu quero trabalhar ou não, eu quero cuidar dos meus filhos, quero cuidar da minha casa. Falar assim, não, eu quero ter filhos, não, eu não quero ter filhos. Eu acho que são essas escolhas que fazem a liberdade, né? Sem que a gente seja cobrada. Porém, aí tem uma questão. Nós somos cobradas ainda com essa tal liberdade. Por isso que a gente falou no começo que Sim. não temos ela. Porque nós somos cobradas o tempo todo. E apontadas, eu acho, que o tempo todo. Eu falo por mim, que eu me divorciei recentemente. E dentro do contexto do divórcio, houveram violências. E eu, quando contei, fui apontada por pessoas que levantavam bandeiras feministas. Uhum. Então, que feminismo é esse? Você julga quem está do seu lado? Ou você acolhe?
Aí fica só no discurso, né? Ficou só no discurso, exato. Quando eu precisei, eu não me senti acolhida. Entendi. É que falar é muito diferente de você realmente ter atitude. Sim, né? sim. O falar é fácil. Nossa, o movimento, de verdade, eu nunca parei para ler a pauta do movimento feminista. Então, eu conheço ele muito en passant daquilo que a mídia mostra, do que Superficial, né? do que você vê, né? De coisas que aparecem ali no seu Instagram. Mas que quando você para analisar, a realidade daquilo é muito diferente. Para mim, pelo menos a minha visão do que é o movimento feminista. São mulheres que se julgam extremamente autossuficientes e que não precisam de nada e de ninguém, além da força dela, porque você nunca vai precisar de nada, só você basta. Sim. E isso, para mim, é um conceito tão egoísta, na própria essência, Tá. né? É um conceito tão egoísta, porque, vou falar de novo, eu tenho um filho, como é que eu vou me achar suficiente se eu tenho uma criança que depende de mim? Se eu largar essa criança hoje, o que ela faz? Uhum. Ela não sobrevive. Talvez ela sobreviva porque já tem 10 anos, né? Porque tem outras pessoas que talvez cuidem. Mas eu acho que é um conceito, por si só, na essência, muito individualista. Sem E para dúvida. mim, na minha opinião, ninguém nasceu para viver sozinho. E eu não tô falando da família Doriana com todo mundo dentro de uma casa, né, a trancos e barrancos. Eu tô falando de convivência mesmo, né? De convivência mesmo. Harvard já provou que o maior índice de felicidade das pessoas está nos relacionamentos. As pessoas mais felizes são aquelas que têm bons relacionamentos. E eu não tô falando de marido e mulher, tô falando de amigo. Sim. Tô falando de mãe e filho, Sim. tô falando de colegas de trabalho. As pessoas, e foi provado, né? Eles fizeram estudos ao longo de anos que foi estudando a descendência dessas pessoas por anos. Eu acho que já está estudando há 50 anos essas pessoas, 60 anos essas pessoas. E chegou-se à conclusão de que aqueles que chegaram ao final com bons relacionamentos eram pessoas mais felizes. Entendi. Do que aqueles que Bacana. saíram se destruindo no meio do caminho. Então, tipo, não tem como dizer que um movimento desse que apoia que você não precisa de nada e nem de ninguém seja algo saudável, pelo menos não na minha opinião. Nós e empoderamento, precisamos, né? empoderamento para mim tá muito longe disso. Tá. Muito longe disso. Eu quero falar sobre a questão de controle, de opressão, mas antes disso tudo, né, voltando nessa questão mais importante agora, que é a definição da liberdade feminina, né? Eu queria perguntar se essa liberdade feminina ela passa pela independência financeira. Porque muita gente vai falar assim, legal você levantar uma bandeira, falar que liberdade feminina e tal. Mas como se ela precisa ter dinheiro para se manter? Então, assim, a pergunta é essa, né? A liberdade feminina passa pela independência financeira? Bom, eu acho que totalmente, né? Eu acho que a gente precisa dessa independência financeira por nós, não pela sociedade, por nós, para que a gente possa entender assim, eu também posso, eu também quero, e a independência financeira faz com que a gente tenha isso de certa forma, né? Uhum. Eu vou até um pouco além, né? A independência financeira passa por isso, claro, precisa passar. Mas não é só a questão independência financeira, é a questão se sentir produtivo. Tá. Eu acho que vai muito além do dinheiro. Sim. Né? Eu acho que vai muito além só do dinheiro. A independência financeira é importante? Claro que é. É importante, mas assim, não é o mais importante no fim do dia. Porque existem famílias que funcionam muito bem com o homem que é o provedor daquele lar e aquela mulher que fica ali cuidando daquela casa. Nós falávamos sobre isso também aqui nos bastidores. Para mim, vai muito longe disso. Eu seria uma pessoa extremamente infeliz se eu vivesse só esse modelo. Uhum. Porque eu gosto de ser produtiva. Sim. Então, para mim, eu preciso hoje, a Michelle de hoje, ela precisa unir tanto o dinheiro, o cuidar da casa com a produtividade. Tá. Esses 3 fatores, para mim, eles são muito conexos. Então, por mais que, por exemplo, eu tivesse um marido que seja extremamente protetor e provedor nesse sentido, eu ia gostar de ter a minha liberdade. E a minha liberdade, para mim, neste cenário, ela também expressaria a produtividade e ter o meu dinheiro. Ainda que eu utilizasse o meu dinheiro só para gastar no cabeleireiro, mas seria meu importante. Sonho, meu sonho.
que eu acho que é muito legal. Se o cara tá ali provendo, sensacional. A gente falava sobre isso, que é o modelo de homem em extinção. Sensacional. Se ele vai prover aquela casa e eu não preciso ter essa preocupação, que eu acho que é algo que é muito bacana também, que seria da mulher ela não precisar. Eu não preciso trabalhar, mas eu quero. Sim. Isso pra mim é liberdade. É isso que eu ia te falar. A escolha, né? A Pronto. escolha. Você tem a escolha de Perfeito, ficar perfeito. ou não dentro de casa, né? E por que é tão difícil para a mulher dizer não? E olha aqui. A coragem de não agradar. Porque nós somos moldados a dizer sim. Eu brigo todo santo dia com o meu filho, a Camila sabe disso, para ele dizer qual é a sua vontade. Mas os nossos pais não nos motivaram a fazer dessa forma. Quantas e quantas vezes que nós fomos ensinados a, por exemplo, cheguei aqui e tem uma balinha. Ah, isso aqui é uma balinha? Não, obrigada. Por quê? Porque minha mãe, antes de sair de casa, dizia, não aceita nada de ninguém. Sim. Mas, cara, eu queria aceitar. Só que eu não podia, porque eu não tinha coragem de desagradar. Esse livro aqui, ele fez um boom também na minha cabeça. Por quê? Porque dizer não é a coisa mais libertadora que você pode aprender no mundo. Sim. Dizer não é você abrir uma janela, talvez muito maior do que a liberdade. Você não precisa ser tão livre, mas você precisa aprender a dizer não, na minha opinião. Mas eu acho que começa a partir daí. A liberdade de dizer não. É isso que eu quero dizer não. Isso que eu ia te falar, porque assim, realmente eu acho que é uma questão até de cultura nossa, né? Porque se a gente recebe um convite por uma festinha, um aniversário, você fala assim, vou ver. Pra não dizer não. E por que você já não fala, não, eu não posso, eu não quero, não vou? Eu acho que é muito mais elegante do que você falar, vou ver, não ver nada, porque você sabe. Mas só você não pra quer, agradar, talvez, alguém. talvez seja pra E isso. desagradar você mesmo. Existe aquele tipo de gente que se compromete, ela sabe que tem um fim de semana. Ela sabe que ela já tem ali 3 compromissos no sábado, por exemplo. Aí a Camila liga, vamos no churrasco? Ai, vai Isso é indo, a gente vai se encontrar lá, vou dar um jeito de chegar. Mas eu sei que eu não dou conta. Sim. Eu não dou conta, eu tenho 3 compromissos. Como é, né? Era muito mais simples falar, não dá, não consigo. Mas as pessoas, elas são moldadas a não desagradar, a não dizer não. E olha que a gente tá falando num contexto simples. Do tipo, Simples. vou ou não vou numa Num festa, churrasco. vou ou não vou num casamento, vou ou não vou em algum encontro. Você imagina isso dentro de relações. Nossa. De algo mais complexo. Dentro de relacionamentos. E eu falo isso direto no meu Instagram. A gente se cala pra agradar o outro. Mas eu não gostei daquela coisa X específica. Mas você não fala pra não desagradar. Sim. Né? E isso é constante. Eu atendo mulheres todos os dias, a mim também, que é o tempo todo isso. Querendo agradar o Querendo outro. agradar Mas e o quando é outro? que você olha pra você? Nunca. Nunca. Só quando a dor bate pra caramba. Aí você fala, putz, tá doendo tanto, eu vou ter que mudar. Aí você geralmente procura um advogado, se o advogado tiver um pouquinho mais de experiência, como graças a Deus é o nosso caso, aí ele vai falar, ele vai te aconselhar, vai num psicólogo, porque seu problema não vai resolver só aqui nessa mesa. Sim. E aí ele te aconselha, aí você começa a olhar, e aí você vai atrás de um psicólogo, e aí o psicólogo começa a realmente te abrir, e aí você começa a ler um livro, e aí você começa a assistir uma série, e parece que as coisas, elas de fato vão se concatenando ali, que te levam para o caminho que você precisa ir. Mas, cara, seria tão mais fácil de fazer essa jornada se você aprendesse lá de pequenininho, que você tem que dizer não. Então, mas até acontecer isso, porque assim, quando ela chega nesse estágio, ela já está totalmente destruída. Exatamente. Já sangrou tudo. Sou eu, prazer, eu fui essa pessoa. Aí, para ela ter... quando ela tem, eu acredito que essa liberdade agora de escolha do que agrada a ela. O filme A e não o filme B. Vou assistir o filme A. Para ela fica difícil também entender isso e exercer essa liberdade, então. Você mergulhar num novo mundo depois que isso acontece, e aí eu falo por mim novamente que estou passando por isso agora recentemente, você escolher o que você gosta, o que você quer comer, o que você quer assistir, também é difícil. Desafiador. É muito desafiador. É você olhar e falar assim, agora, quem eu sou, do que eu gosto, o que eu quero fazer, como eu ando sem até a outra pessoa. Sim. É muito maluco. Eu posso confirmar pra vocês, é muito maluco. É uma dependência que... emocional. Total, né? Total, que às vezes... Eu falo que assim, eu não tinha noção que eu tinha essa dependência
até tudo acontecer. Porque Por quê? Porque a gente se julgava empoderada. Exato. Imagina, eu sou super empoderada, eu não Exato. preciso disso não. Até o dia que a gente bate na porta a dor. E aí você... E agora? E aí Quem sou você eu? percebe o quanto você é forte, o quanto você é capaz. Exato. Acho E que aí, forte não, isso. capaz, né? Capaz, que você é capaz de sair daquela dor, de entender, de conhecer a você mesmo o tempo todo. Porque eu tô me redescobrindo o tempo todo. Uhum. De Se coisas que eu gosto, de coisas... reconstrói, né? Você recomeça muito mais forte. E Total. aquela cicatriz, a força vem daquela cicatriz. Tá. Total. Né? Eu falo, eu me redescubro o tempo todo. Com várias coisas que eu gosto de fazer, de falar, de pensar. E olha que eu não me via nessa condição. Entendi. Eu achava que eu era mulher empoderada. Empoderada. Eu era mulher provedora. Eu era mulher mesmo. Eu era esposa. Eu era empreendedora. Eu era advogada. E Mulher aí, macho. Sim, é macho, é. Sim, eu me vi assim. E eu descobri que eu não era. Eu me vi no chão e me reerguendo aos poucos. Então, assim, é uma nova liberdade. Mas essa mulher que está se reconstruindo todos os dias é melhor do que aquela outra que ficou lá atrás? Muito melhor, muito melhor. Porque hoje eu consigo consertar os padrões e os erros que, lógico, que no relacionamento Sim. a gente comete naturalmente. Não tô falando de outras questões. Então, eu consigo me olhar e falar assim, não, isso aqui estava errado. Eu falo pra mim todos os dias uma coisa que eu vi errado. Nossa, isso aqui eu fiz tão errado. Não deveria ser assim. Olha aí, olha o tal dos sinais. Tinham ali. Por que ali eu não disse não? Por que ali eu falei, não, eu não gosto, não, eu não quero. Não, isso aqui tá errado. Não, você vai fazer assim. Exatamente por conta disso. Porque a gente quer agradar sempre o outro e desagradar a gente. Pois é. E aí algo que é desumano até com a mulher é a culpa que ela carrega. Culpa do quê? Aí ela carrega de tudo. De absolutamente tudo. Nesse cenário todo, quantas vezes você sentiu culpa? Diariamente, ali atrás, eu senti culpa de não ter dado certo, de o que eu fiz pra dar errado, o porquê. Por que eu fui tão boa e ainda assim deu errado? Hum, Porque é como a gente se sente. Cara, olha o tanto de coisa que ela fazia. sim. Fala aí. Ela, tudo Era era advogada, esposa, conta aí. advogada, mulher, amiga, conselheira, e por aí Provedora, vai. cuidadora. E como é que não dá certo? Aí você para pensar e fala, cara, eu errei. Fui eu que errei. Mas a culpa é E sua. hoje a gente... Mas é verdade. Exato. E não é nem culpa, né? Hoje eu parto do conceito de que não é culpa. É responsabilidade. Responsabilidade. A responsabilidade foi minha. Fui eu que não enxerguei. Fui eu que não vi. Fui eu que não me valorizei. Fui eu que aceitei. Fui eu que não disse não. Exato. Exatamente. É responsabilidade. E quando você assume a responsabilidade, você tira completamente o poder da mão do outro. E isso Tá. em relacionamento abusivo é libertador. É libertador. Porque quando você tira o poder da mão do outro, o poder que ele tinha de usar, o poder que ele tinha de manipular, o poder que ele tinha de tentar controlar a situação, de fazer você se sentir culpada. Quando você tira esse poder dele e assume a responsabilidade do que de fato é seu, cara, aí O a mundo se liberdade, abre, né? a liberdade é O multiplicada. mundo se abre. Multiplicada. Porque aí nasce, de fato, a mulher que tá dentro de você. Entendi. De fato, a loba. A loba. A loba. A loba, é A loba. verdade. Eu cheguei A nos loba. 30 e aí agora é isso aí, a idade do sucesso. E falando nisso, as formas sutis de controle ou de opressão, né? Que Eu conto, ainda você persiste conta. nas Pensei a mesma relações afetivas e familiares. Eu Fala, conto, você amiga. conta. Conta. Que esse tema pra mim é muito sensível. Mas você perguntou familiares especificamente, né? Familiar. Familiar. Afetivo e familiar. Pra gente que já passou duras penas aí, e depois de muito conhecimento, e depois de estudar, e depois de entender, e de terapia, que a gente passou a primeira parte da vida vivendo e a segunda curando a primeira. A segunda temporada tem que ser melhor que a primeira. Então, aí eu Sem quero, dúvida, eu quero né? esperar que a terceira seja só para renascer, de fato, e viver bem, né? Tá. Quero crer que seja assim. Mas depois de percorrer esse caminho e essa jornada, eu chego à seguinte conclusão: de que o controle, ele vem realmente lá de trás. Eu sou filha de uma mãe extremamente controladora. E eu falei pra mim, quando eu me reconheci replicando aquele padrão de controle,
Porque eu também tinha. Sim. Não vou Sim, falar que eu fui sim. vítima de um relacionamento que foi ruim e eu não fiz nada de ruim. Claro que eu fiz. Lógico. Eu tentei controlar aquela situação para ela não chegar onde ela chegou. Exato, exato. Eu também agi de forma errada. Sim. E foi a minha responsabilidade. Tudo bem que eu também errei porque eu não deixei o outro exercer talvez o papel dele. Por quê? Porque geralmente quem é assim já foi tão ferida, e desde muito cedo, que ela não consegue confiar de verdade. Então, estar no controle é como se você tivesse, de fato, vivendo aquilo do jeito que você programou. A E é, garantia, né, de e é que- confortável, né? E é De confortável. que tudo vai acontecer de acordo com o que você sabe que vai acontecer, que nada vai desviar da rota e aquilo vai te ferir de certa forma. Por que você fazia tudo o que você fazia? Porque eu sabia que dentro do contexto que eu criei na minha cabeça, tudo ia acontecer daquela forma. Não teria margem, e aí eu coloco entre aspas, Sim. Aham. de me ferir, de eu me Aham. sentir insegura, daquilo não acontecer. É isso. Porque Na assim, cabeça dela, ela controlava toda a situação, e eu tô falando dela, mas eu também fui assim, e mais um monte de gente com Sim, certeza deve sim. ser assim. Ela controla toda aquela situação, porque Tá. alguém já exerceu o controle sobre ela. E ela aprendeu que controle é algo bom, e que controle é segurança. e que controle é segurança, Eu falo e que assim, controle dá tudo certo. Por que eu era provedora? Porque eu tinha segurança de que comigo tava tudo certo, com o outro, talvez não. Uhum. Então, isso, e ao longo do tempo, isso me fez muito mal. Só que eu não conseguia Totalmente. perceber. Mas ele te colocava numa zona de conforto e por isso você permanecia lá. Pronto. Aham, era a zona de conforto que me trazia uma segurança. Uma segurança no meu Uma relacionamento. sensação de segurança. Uma sensação falsa de segurança. Um conforto no meu relacionamento, um conforto no meu trabalho. E eu achava que eu estava fazendo o melhor papel do mundo. Sendo a melhor mulher do mundo. Porque Sendo que, ela na verdade, tava no controle. porque eu estava me destruindo. Destruindo. Eu tava me destruindo. É esse Eu o me nome. destruí o tempo todo, né? Até eu me ver, sem perceber, já não era mais eu, né? Agora, porque assim, você dentro. se perde nesse caminho todo, né? Totalmente. Agora, dentro de uma. Dentro de uma sociedade que ainda carrega muito machismo estrutural, né? Total. É possível ser livre de verdade? Ah, De verdade, você acha que Eu é? acho que é. Não é que eu acho, gente, eu acredito, né? Acabei de falar do Abel e da mentalidade Sim, do sim. cara. Se eu não acreditar que eu posso ser 100% livre, eu vou estar agindo errado comigo mesmo. Uhum. Então, eu acredito que pode? Pode, mas depende do papel de que cada um vai desempenhar. Para mim, é possível dentro do meu conceito de liberdade. O meu conceito de liberdade talvez não seja o conceito da sociedade. A sociedade talvez nem esteja preparada para escutar o que é o Sim. nosso conceito de liberdade. Certo. Mas eu acredito nele. Então, por ele, eu vou lutar até o fim. Tá. Por exemplo, eu acredito muito que uma sociedade livre, ela precisa ensinar valores desde o nascimento. Desde o ventre. A gente estava falando sobre isso, sobre o que eu ensino para o meu filho hoje. Por exemplo, o que eu passei em relacionamentos, eu ensino para ele que ele não deve fazer. A gente estava falando sobre isso. Eu contar uma história dele. Ele chegou para mim e falou: mãe, eu vou namorar com 15 anos. Ele tem 10. Mãe, eu vou namorar com 15 anos. Eu falei: nossa, filho, que demais. Eu nunca tive a mania, porque eu aprendi assim e eu tento fazer tudo diferente daquilo que eu aprendi, que eu julgo que não é o caminho certo hoje. Tá. Então, mãe, eu quero namorar com 15 anos. Nossa, filho, que demais. Se fosse lá atrás, minha mãe ia falar: você tá maluca? Namorar com 15 anos? Você quer apanhar? Quer apanhar? Vai lavar uma pia de louça. De louça, é. Mas aí meu filho me disse que ia namorar com 15. Eu falei: que incrível. Porque eu não vou desmotivá-lo. Né? Ele quer namorar com 15 anos? Sensacional. Filho, que bacana. Mas me fala uma coisa. Com 15 anos, você já tem condição de pagar o Uber pra ir no cinema com a moça? Porque eu não vou pagar. É, mãe. Então, mas você também vai ter que pagar o cinema? Uhum. Você vai ter que pagar a entrada do cinema, a pipoca, o refrigerante, o Uber pra voltar e o sorvetinho também, né? Porque com certeza ela vai querer um docinho. É, né, mãe? Eu falei: é, filho, porque esse é seu papel. Você não vai sair com a moça e pedir pra ela dividir um Uber com você, porque isso não é seu papel. Mas não é isso que as mulheres sempre buscaram? Depende da mulher, né? Eu não quero isso pro meu filho e eu não quero isso pra moça que se relacione com meu filho. Entendi. Eu ensino pra ele que esse papel precisa ser dele. Tá. E aí aquele conceito do que nós falamos agora há pouco.
Eu posso me relacionar com uma pessoa que vai ser a provedora, que vai cuidar e que não sei o quê, e eu vou escolher. Essa é a liberdade. Eu escolho continuar trabalhando e gastar o meu dinheiro todo no cabeleireiro. Na bolsa, no sapato e onde eu quiser. Mas a gente só entende isso quando a gente tem consciência. Consciência, conhecimento. Eu, no meu primeiro encontro, lá atrás, há 10 anos atrás, eu rachei a conta. Eu paguei a conta. Eu rachei a conta. Pô, que legal. E a outra bacana. pessoa do outro lado se sentiu confortável. E tá Sério? tudo bem. Confortável. E eu achava isso ok, porque eu falava, porra, como eu sou uma mulher foda. Sim. É isso. É isso. Empoderada. Eu era muito empoderada. Eu paguei a conta e tava tudo certo. E daí, o que eu aceitei a partir de então? Isso, ser a provedora, fazer tudo, correr atrás de tudo e tudo certo. Então começou aí. E hoje, eu falei isso pra mim vindo pra cá. Eu não aceito isso. E eu não aceito isso porque eu não posso pagar, não aceito porque eu não sou empoderada. Não. Porque eu acho que ainda existe... Existe a energia feminina e a energia masculina. E o homem precisa exercer esse papel. Essa energia é dele, não é minha. Total. E Nós voltando no Miguel, Vamos. terminamos. Aí eu contei tudo isso pro Miguel, aí ele virou pra mim e falou: mãe, melhor namorar com 18, né? Tudo isso pra se livrar da Norinha, você viu? Tudo isso pra Não, se livrar da Norinha. eu já falei isso pra ela, que ela tem que se preparar, que daqui a pouco vai ter uma mulher falando assim, vamos lá na cobra da sua mãe. E a cobra vai ser ela. Mas assim, eu ensinei pra ele desde criança aquilo que eu acredito. Que Tá pode certo. ser o que você não acredita, pode ser o que ela não acredita e tá tudo bem. É Né? que- Ninguém tá aqui pra ditar regra Não. pra ninguém. O que funciona pra um não pode não funcionar pro outro. Pra mim, no meu conceito de mundo hoje, é isso que a Mia acabou de falar. É o papel do homem. E o problema tá aí, porque às vezes eu quero pegar o papel do cara e puxar pra mim. Sim, E se o sim. cara for um pouquinho folgado e banana, vai deixar. ele vai Sim, deixar. Vai. Porque toda mulher empoderada, ela precisa de um banana. Ela precisa, porque senão não dá Do homem certo. fraco. Imagina se eu toda empoderada deste nível, arrumo um cara que é tão empoderado quanto. Que é mais ou menos o que nós falamos Não vai dar certo. há uns minutos atrás. Antes a mulher era aquela pessoa submissa, né? E agora inverteu o papel. Então encontra uma pessoa, um homem com esse mesmo padrão, né? E aí ele faz o papel daquela mulher submissa. Ele fica Exato. É submisso claro, Exato. é uma mandos, questão né? de lógica, né? Não tem como... a física diz isso, né? Não tem como o mesmo corpo Ocupar o mesmo espaço. É. Não dá, é física. Então, Ou se for dois Trazendo pro português, 2 bicudos não se beijam. Exatamente isso. Né? Agora, doutora, assim, a gente partindo aqui para a força coletiva das mulheres e a importância da união, né? Eu primeiro de Será? tudo vou perguntar. Eu já comecei a Eu falar vou sobre isso. até mudar a pergunta. Né? Já vou continua, logo continua. nela, né? Como que as mulheres podem se apoiar ao invés de competir? Porque o que a gente vê, na verdade, é uma competição entre elas, né? Entre as mulheres. E aí, como é que fica essa parada? Eu acho, assim, muito linda a palavra sororidade. Bonita. Eu acho ela bem bonita. Sim. Mas ela só é bonita em rede social, na mídia, no dia a dia. Eu não vejo ela existindo de verdade. É o que eu falei ali atrás, né? Uhum. De que quando eu passei por tudo, eu tive poucas forças femininas. A Mi foi uma delas. Tá. Minha família, lógico, que me apoiou, mas falando em amigas, em mulheres, eu conto nos dedos quantas foram aquelas que falaram assim, não, calma, eu acredito em você, porque o tempo todo a gente é desacreditada, Totalmente. né? E não, eu te acolho, independente de tudo. Fora isso, o que eu mais ouvi foi, mas eu não vivia junto, não dá pra... Não dá Briga pra de marido saber. e mulher, a gente não mete a colher, Sim. né? Eu não Quem vivia sabe junto, quem a vive. gente não pode falar, quem sabe quem vive. Mas foi num momento de nervoso. Mas se você não tivesse feito isso, a reação da pessoa não seria aquela. Então, assim, onde está a sororidade de verdade? Né? A mulher, ela tem muito isso, né? Eu acho que é muito instintivo mesmo, Uhum. essa questão de querer competir. Dizem por aí que a mulher se veste para outra mulher. É. Cara, no dia que eu escutei essa frase, eu quase tive um troço. Eu falei, não é possível. E faz tempo, né, que eu escutei essa frase. Porque Mas nunca é tinha real. passado na minha cabeça me vestir para outra mulher. Mas é real. Mas é real, porque quem repara uma na Mulher. outra? Mulher. O homem não repara. A gente estava falando o quê? Por exemplo, sobre celulite, estria. É o homem que repara ou é a mulher?
O homem não tá. O homem mesmo não tá nem Tá aí. nem aí. Ah, tem celulite? Tem Não sei estria? nem o Nem que vi. é. Não sei o que é. Exatamente. Né? Mas eu acho que isso é uma questão, não sei se cultural, talvez, não sei se de essência, mas é o que a Mi falou. Quando a Mi passou tudo que aconteceu com ela, eu já tinha passado, né? Eu já tinha percorrido essa jornada. E por que não contar a minha história para ela e Sim, acolher, e não sim. acolher? E eu acho que é isso que, de fato, faltam nas pessoas, de um modo geral. Eu não tô nem falando só de mulher. Nas pessoas, de um modo geral. Poxa, se eu passei por isso e eu atravessei esse caminho, eu vou dizer para ela qual que é o caminho mais fácil. Eu já dei um monte de bronca nela. Camila, pode parar, não é nesse caminho aí, não. Uhum. Não, Mi, não é assim. Se bem que a bicha é teimosa. Ah, é? Ave Maria. Então, ela não escuta, nem o advogado. Ei, doutora. Nem como advogado, nem como amiga. Então, assim, dias difíceis para as patricinhas. São dias difíceis. Mas eu sinceramente acredito que pessoas, de fato, boas, quando elas estão no topo, elas não competem. Elas se ajudam. É nisso Tá. que eu acredito. É aquela frase, né? A competição tá do lado, tá na parte de baixo. Exato. Em cima as pessoas estão se Cara, ajudando. em cima a gente tem muito mais coisa para se preocupar. A gente veio o caminho conversando sobre como é que a gente cria tal produto, como é que a gente ganha mais dinheiro. Então, a gente não tem tempo de olhar a roupa do coleguinha. Não dá. É impossível ficar prestando atenção se a coleguinha tá gorda, tá magra, né? Não dá, porque graças a Deus a gente já tá num nível elevado. Graças a Deus a gente já tá com outra discussão, com outra cabeça. Mas, infelizmente, a maioria da população ainda tem essa cabeça. Tá lá discutindo, senta numa mesa para falar da vida dos outros. Cara, você não vai ganhar nada com isso. Mas é o que rende, né? É o que Mas rende é o que atenção, rende. Exato. Exato. Dinheiro? acolhimento que a gente tá falando, Uhum, porque nesse meio você acaba sendo acolhido, né? É o fofoqueiro? É, mas Exato. Vem aqui. vem aqui. O Exato. que você tem de notícia aí? A né? gente faz um post, por exemplo, a Mi com certeza sabe disso. A gente faz um post, por exemplo, para explicar a Lei Maria da Penha. Quantas curtidas Quantas esse curtidas post tem? vale? Aí a gente bota lá uma fofoca do Zé Felipe e da Virgínia. Dá Estoura. 359 milhões. Sim. Cara, Estoura. o que eu tenho a ver com a vida do Zé e da menina? Deixa Não, os eu vou dois viver falar a vida uma coisa dele, prática. né? Semana passada eu gravei um vídeo sobre o Dado Dolabella que agrediu mais uma mulher. Ele Infelizmente. deu, rapidinho, 5 mil visualizações. Rapidinho. Enquanto às vezes eu faço um vídeo Pra explicar Maria da Penha. pra explicar Maria da Violência Penha, doméstica. né? Qualquer coisa, guarda, pensão, 5, 6, Nada. 6 curtidas a 500 visualizações. E isso é muito triste. Eu fico chateada, de verdade. Mas eu sei que se o que a gente faz salvar uma pessoa, a gente já cumpriu Já tá muito no bem o lucro, nosso já tá no trabalho. lucro. É isso que me Tá. move. Se tudo que eu passei me trouxe até aqui e fizer me salvar uma vida, Uhum. tá tudo certo. Né? A gente conseguiu resolver o problema de uma pessoa e aquela pessoa foi mais feliz e a gente faz isso com muito louvor. Mas assim, quando você olha para baixo, é realmente ruim. Mas aí eu lembro também de uma frase que um amigo me disse, né? Michele, você tem que estar preocupada realmente, porque lá do 20º andar não dá para ver quem tá embaixo. Então tá tudo certo. Olha, Cada quem um tá tem em o lugar que cima, merece. Né? Exato. Agora, assim, ainda nessa linha, né? De que forma que o diálogo entre as gerações de mulheres pode fortalecer a luta para a liberdade, a luta da liberdade? Eu acho que a Mi pode responder isso, até porque nós estamos em gerações diferentes, né? Apesar de amigas, nós estamos em gerações diferentes. Eu comecei a fazer conteúdo muito em relação a tudo isso depois de tudo que eu passei, porque eu falei, opa, eu tenho que alertar outras mulheres. Porque eu também estava cega, abriu o meu mundo e eu preciso falar sobre isso. Então eu volto a falar, quando a gente fala, a gente se cura e a gente ajuda. Né? Então, esse é o diálogo, é olhar e falar assim, opa, o que você acha que é normal, ou que te apresentaram como normal, talvez não seja tão normal assim. Eu acho que é esse o diálogo, e aí entra, quando a gente ajuda pelo menos uma pessoa, porque eu falo, hoje eu recebo tantas mensagens que falam, nossa, eu admiro sua força, eu me espelho em você, como é que você conseguiu, como é que recomeça? E eu acho que é a partir daí. Então, assim, você falando, contando, eu acho, histórias, eu acho que você consegue se comunicar muito melhor. É uma troca de experiência. Uma troca Alguém de que experiência. precisa e É alguém muito que já mais que tem. técnico. É muito mais do que apenas... Eu sei da lei. Eu sei Tá. sobre o judiciário. Eu sei como é que funciona. Mas, assim, eu passei na minha pele. Como é que eu posso te ajudar? E aí foi o que a Mi falou. Quando eu passei, ela já tinha passado. E como isso me ajudou? Como isso me influenciou de uma forma positiva? Ela me contou a trajetória dela. E se na trajetória dela tiveram
20 mil pedras, na minha talvez tiveram só 10 mil. E é isso. Porque ela me ajudou e assim eu vou ajudando a próxima e a próxima pode ajudar a próxima, né? E aproveitou as pedras para alicerçar a estrada, Exatamente, né? Construir a estrada. exatamente. Porque E aí, falando até em gerações, eu acho que é um papel que nós também desempenhamos enquanto, de fato, criadores de opinião, sim, e de fato, enquanto pais, mães. Eu acho muito importante eu contar, não a minha história de dor para o meu filho, mas a minha história de superação. Por exemplo, o exemplo lá dos 15 anos vou namorar, uhum, foi uma dor que eu tive, que ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou qual que era o meu papel de mulher. Eu aprendi ele a duras penas. Eu aprendi numa mãe extremamente controladora, ali lutando, controlando, inclusive o dinheiro do pai. sim. Meu pai saía, de fato, para trabalhar, mas a mãe ficava ali cuidando, mandando, administrando, não sei o que. Foi nesse cenário que eu cresci. E foi esse cenário que eu achei que era certo. Só que é um cenário que eu reconheci que não é certo. Então, eu não vou passar esse cenário para o meu filho. Então, eu acho que tudo parte também da sua cura interior. Quando você se cura, você é agente transformador de cura para outras pessoas, para outras Sim. gerações, para o seu filho. Meu filho, ele me olha, ele não me olha com dor. Eu Sim. olhava para minha mãe com dor. Eu olhava para minha mãe falando, cara, por que ela é tão brava? Por que ela é tão forte? Hoje eu entendo por que ela era. Ela viveu uma vida de muita dor. E eu entendo, eu acolho a dor dela hoje, mas eu fui criada naquele ambiente de muita dor, de muita severidade, de muita rigidez, que acabou me tornando também rígida. E acabou me levando para um caminho que eu não queria, talvez, mas foi o que eu trilhei. Mas eu Só acho que o meu filho foi, não precisa passar por isso. eu acho que foi dentro daquilo que você falou, doutora Michele. Que o momento era um outro, né? Completamente. A sociedade enxergava a família como uma coisa indissolúvel. Completamente. E os pais, eu acho que eles tinham medo de que os filhos se perdessem no caminho. Se perdessem no Sim. sentido de tornar bandido ou da filha engravidar cedo e essas coisas todas. E não E como sair de eles casa para aprenderam, casamento. eles E como aprenderam eles dessa aprenderam. forma e Exato. passaram dessa forma. Não significa que não teve amor, mas talvez um amor bruto demais que não estava Não, lapidado, né? Hoje eu entendo completamente. Por exemplo, a minha mãe foi abandonada por um cara com 2 filhos há 55 anos. Uhum. E ela tinha, acho que 18, se eu não me engano. Então, eu sei que toda a rigidez dela é porque ela tinha medo que acontecesse comigo. Exatamente. Hoje eu entendo disso. Hoje eu consigo entender isso e falo, pô, mas foi por conta disso. Lá atrás, não foi. Só que tudo isso, o cenário inteiro acabou moldando pedrinhas que talvez eu não precisasse delas. Eu Né? lembro... Não daquela forma. Tipo assim, eu não escolhi as dores que eu sofri. Mas eu escolhi não passar mais por essa dor e não transmitir essa dor para minha próxima geração. E pegar essa dor toda que eu acabei sentindo e ajudar que outras pessoas se curassem, como é o caso da Mi. Bacana, maravilha. Porque é aquela questão, né, doutoras? A liberdade feminina não é apenas um direito, ele é um processo contínuo de autodescoberta, coragem e solidariedade, né? Total. Então acho que isso, né, é que envolve, que fecha, que dá força, né, Sim. para continuar na defesa dessa bandeira que é a liberdade feminina, né? Doutora, qual é para você, né? Vou perguntar para cada uma, né? Qual é para você o maior símbolo de liberdade feminina hoje? Eu acho que, de certa forma, a voz. A liberdade feminina é ter voz, exato, para contar essas histórias e ajudar outras pessoas. Eu acho que voz é o caminho da liberdade. Tá. Mas já não foi dada muita voz para mulher? Eu quero provocar vocês, entendeu? Talvez tenha que tirar a voz. Corta a voz. Mulher já não fala bastante? Mulher já Pra não caramba, fala né? A bastante? ciência diz que a mulher fala 8.000 palavras por dia e o homem fala 4. Poxa, estamos num déficit aí bastante grande, Por né? isso que quando você chega em casa, que a esposa tá lá, a namorada tá lá, ela quer falar, e você tá lá, tipo, meu Deus, eu só preciso ficar quieto, porque você já gastou as suas 4.000 palavras Não tem durante o mais dia. nada. A mulher não tem né? mais, mas a mulher ainda tem 4.000. Então, assim, entenda as mulheres. Mas eu falo assim, voz. Não julgue. Não. E se a gente falar voz com informação? Talvez a informação transforma. Mas assim, ó, dentro desse universo... Porque assim, doutora, a bandeira da liberdade feminina, né?
ou do feminismo, não é de agora, já é uma bandeira Não. bastante antiga. já foi mais, e tal, já né? foi Sim. pior, né? E as mulheres, elas vêm lutando. Primeiro, vamos falar da mulher brasileira, né, propriamente. Mas vem lutando desde 1930 para ter direito a voto, né? Primeiro para ser considerada como um ser humano, Exato. Sim, né? depois... Porque até então não era. Não existia, dependia do Né? homem para existir, né? É. Aliás, até o CPF era só do Eu homem. ia falar exatamente agora, Então ela vem desde lá de trás lutando para ganhar espaço, para ser considerada como gente, para ser tratada como um ser humano. Aí depois ela luta pelo direito de votar, né? E assim ela vem, até conseguir o seu espaço de trabalho fora de casa. Porque trabalhar ela sempre trabalhou. Trabalhar fora, né? Mas trabalhar fora de casa. E ela ganha espaço, ela vai para a sociedade, vai para a rádio, televisão. Né? Hoje a gente tem aí mulheres ocupando altos cargos executivos e tudo mais. Mas a gente não vê uma mulher subindo no poste para instalar uma linha telefônica. Isso faz parte para provocar você que está aí nos assistindo, tá? Por isso que eu falei sobre o saco de cimento. E aí eu venho e falo assim, poxa, nós tivemos tantas mulheres guerreiras, mulheres de verdade, que lutaram mesmo para valer e que talvez seja o personagem inspirador de vocês nessa bandeira que vocês têm hoje, que é a liberdade e defesa feminina. E aí eu volto a perguntar, qual dessas... Você lembra de alguma dessas mulheres que para você é um símbolo de liberdade hoje? Fala-me. Eu mesma. Aí, legal, bacana. Meu símbolo sou eu. Eu tenho, assim, conceitos que não adianta eu falar, porque talvez as pessoas não entendam, né? Mas... Primeiro que não dá pra gente falar... Mas talvez não entenda, mas provoque uma reflexão para entender. É o que a Camila falou. A Camila falou um pouquinho atrás. É uma questão que, aliás, está aqui muito nesse livro. É uma questão realmente da questão instintiva. Gente, pelo amor de Deus, desde que o mundo é mundo, quem sai para caçar não é a mulher. E tudo bem se nós quisermos sair para caçar. Foi aquilo que eu falei um pouquinho atrás. Eu seria uma pessoa infeliz se eu fosse só uma dona de casa. Tá. Eu seria infeliz. Então, para Michele, funciona trabalhar fora, cuidar do seu filho, cuidar da sua casa. Mas não funcionaria eu ser só uma dona de casa. Entendi. Isso funciona para minha irmã, por exemplo. Minha irmã ama ser dona de casa. Minha irmã ama fazer 1000 comidas. Minha irmã ama fazer 1000 doces, bolos, salgados, fazer aquela mesa enorme e farta. Aquilo para mim serve para chegar lá, me alimentar e tá tudo bem. Beijo, tchau. Porque eu funciono dessa forma. Tá. A Camila pode funcionar de outra forma. A Camila acho que tem um perfil mais parecido comigo e ela nem gosta da casa. Não, e eu nem Ela gosto de ser mesmo dona da de rua. casa. Então, eu gosto porque eu gosto. Esse negócio de lavar, passar, cozinhar, não deixa gosto, para não outro. gosto. Eu gosto do lavar, quer dizer, do lavar e passar, não. Mas eu gosto, assim, da organização do lar, Sim. de cuidar das roupas do meu filho, de ter as coisas ali bem organizadas e bem asseadas. Mas eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de estar aqui batendo papo, eu gosto de estar conversando com gente, eu gosto de ir no fórum, Opa. né? Eu gosto. Faz parte de mim, da minha essência. E aí é aquilo que todo mundo precisa entender, o que faz parte da sua essência. Quem você é. Eu tenho uma amiga muito querida que o marido falou pra ela, falou assim, olha, eu acho que você não precisa mais trabalhar. Acho que você pode só cuidar da nenê, que tem 4 aninhos. Um beijo pra ela que tá fazendo aniversário hoje. Não vou dizer o nome, né? Parabéns. Porque... Manda um bolinho pra gente. Parabéns. Mas eu já disse pra ela, eu falei assim, amiga, isso não funciona pra você. Você também gosta de cuidar dos afazeres do trabalho. Sim. Você também gosta de Ser ter uma produtivo vida de outra forma, profissional, né? e ser produtivo. E aí ela começou meio que ver esse caminho. Então, assim, ela veio de um caminho, tipo, muito trabalho, que é um caminho que eu também percorri, aquela coisa de eu quero ser, até que uma hora você olha e fala, mas o que eu sou? Eu não sei quem eu sou. Quem eu sou de verdade? Quem eu sou comigo mesmo? Porque é isso que importa no final do dia. Sem dúvida. Não é o que todo mundo diz que tá certo ou errado, é aquilo que eu acho que tá certo ou errado pra mim. E aquilo começou a me inquietar de uma forma muito grande. Por quê? Nessa época, meu filho tinha 3 aninhos de idade e eu queria ser mãe.
Eu não queria ser profissional naquele momento. Tá. Eu não queria. Meu filho, ele nasceu com 1 quilo de 6 meses. Poxa. Meu filho é um milagre, é uma história de superação. Ele lutou para viver. Tá. Ele perdeu uma irmãzinha intraútero, ele era gemelar. Como é que eu deixo um cisco de 3 quilos depois de já 7 meses de vida para ir trabalhar? Jamais. Eu não queria, mas eu precisei. Porque eu precisava pagar o plano de saúde dele. Nasceu com um monte de coisas que a gente ia precisar cuidar Tá. durante o decorrer da vida dele. Então eu precisei voltar a trabalhar e deixar meu filho. Aquilo me doeu profundamente. E naquele momento eu comecei a questionar: o que eu estou fazendo da minha vida não está certo? Com 3 aninhos, eu parei para olhar e falei: mas espera aí. Ele tem 3 anos, aí começou a ir para a escola, porque com 2 anos ele pôde ir para a escola. Ele chorou 1 ano inteiro que Deus deu. 1 ano inteiro que Deus deu, ele chorou para ir para a escola, porque ele não queria ir para a escola. Desde que bebê, né? Pensando agora. Desde bebê que nós e a escola temos Um problema Um grande. desafio. Mas então, ser livre é poder escolher quem Claro. você sem precisar pedir permissão para De absolutamente jeito nenhum. ninguém. É isso, doutora Camila? Eu acredito. Eu acho que precisa estar muito bem definido o que é o papel do homem e o que é o papel da mulher. Eu acho que isso precisa ser dito, porque a sociedade se perdeu completamente. Sim, sim. Por exemplo, quando esse podcast subir de fato e for pro ar, o que vai acontecer? Vão chinelar pra caramba, dizendo que nós somos 2 loucas que queremos ser sustentadas por homens, e não foi nada disso que nós dissemos, Exato. né? Mas é isso que as pessoas acabam entendendo, e não é isso que nós estamos dizendo. Como tá tudo certo, quem consegue ser uma esposa troféu, tá tudo certo, é uma delícia. Se ela consegue, tá tudo bem também, é maravilhoso. E ninguém aqui também tá Dizendo- ateando fogo, sabe, em bandeiras de ninguém, Não, sabe? eu tô Cada um dizendo que defende funciona o que você pra mim. quiser. Peraí, a gente né? coloca a nossa opinião. Exato. Vivemos, que eu saiba, ainda numa democracia e temos liberdade de expressão, né? Exatamente, né? Mas para mim, eu acho que de fato precisa ser sim esclarecido o que é o papel de um homem, o que é o papel de uma mulher. E gente, e foi aquilo que você acabou de falar. A mulher vai pegar o saco de cimento? Não. Eu não quero pegar um saco de cimento. Nem Eu eu. não quero subir no poste para cortar fio. Eu não quero. Para mim já deu. Né? Eu já fiz a força toda que dava para fazer aqui na vida. Eu sonho mesmo com uma mulher que seja livre, que seja leve, que possa escolher o que ela decide e que possa, com isso, conquistar aquilo que é liberdade para ela, independente dos dogmas que qualquer E pessoa dentro diga. disso, doutora, que mensagem você deixa, então, para as mulheres que ainda sentem medo de ocupar o seu espaço, seja em que lugar for, tá? Eu acho que a mulher ela precisa entender que ela estar sozinha é uma bênção. Estar sozinha é uma bênção. Quando você tá sozinha, você fala, mas peraí, aí que você começa a pensar, quem eu sou? Vai bater a solidão, E Vai tá bater tudo bem tristeza. sentir solidão. vai ter E uma você depressão. vai aprender sobre a solitude. E você vai aprender que solidão é diferente realmente de solitude. Mas tá tudo bem sentir solidão, mas vai doer. Óbvio que vai doer, Vai. porque a gente não tá acostumado a ser sozinho. A gente quer agradar a qualquer custo para ter pessoas junto com a gente. A gente quer estar inserido Mas num grupo, né? estar na solidão te leva para o próximo nível. Não tem como você ir para o próximo nível se você não encarar a tua solidão. E talvez seja por isso que um monte de casamento dá errado. Porque você precisa respeitar também, dentro de uma relação, a sua individualidade. Sim. Quando a gente terminou o casamento, a gente não sabia quem nós éramos. Porque a gente estava acostumado a viver no conjunto. Mas quem eu sou sozinha? Você não tinha mais feição? A afeição da Michelle, não. A identidade Michele tinha acabado. Exato. Era a afeição, a identidade do que é casal e do que é família. Mas eu preciso ter a minha identidade ainda que eu esteja numa relação. Ainda que eu esteja inserida num contexto casamento, namoro, noivado, seja lá o que for. Tá. Eu preciso ser eu. Então, o que eu diria para as mulheres? A liberdade começa quando você começa a entender quem é você. O que você pode fazer por você. Que horas que você vai acordar e vai olhar para você como ser humano. Ainda que você tenha que encarar a solidão, ainda que você tenha que encarar os paradigmas, ainda que você tenha que olhar para o mundo e falar, opa, talvez eu preciso mudar essa rota. Mas eu escolho isso. Liberdade para mim é você escolher aquilo que Perfeito. funciona para você. Perfeito. E complementando até o que a Mi tá falando, é assim, não ter medo.
Porque ter medo não te torna fraca, né? Porque aí se construiu aquela coisa que a mulher tem que ser forte o tempo todo. Não. Ela te torna humana. Ela pode chorar. quando Ela tiver pode vontade. chorar, ela pode querer colo. Pedir né? ajuda. Ela pode pedir ajuda, ela deve isso pedir não ajuda. vai, isso não vai modificar. Não, isso não vai te tornar absolutamente. menos mulher. Eu acho que isso te torna mais mulher. Isso te Inclusive. torna vulnerável. E ser vulnerável é uma palavra que o feminismo odeia, né? Ai, como é que eu vou ser vulnerável? Gente, sendo vulnerável, sendo leve, pedindo ajuda. Ela Eu não- saí de um casamento que o cara ficava lá jogando videogame É. e eu lá trabalhando, mas eu nunca abria a minha boca pra falar pro cara, escuta, você pode levantar e vir aqui me ajudar a levar esse lixo lá embaixo? Por quê? A mulher tem que carregar o mundo nas costas sozinha. Exato. Não é isso? É, porque foi isso que ensinaram Foi pra isso que gente. ensinaram- Foi isso que E aí isso ensinaram. colocou um monte de peso aqui nas nossas costas que não são nossos. Então a mulher livre e leve, ela precisa tirar esses pesos dela. Além dessa jornada dupla, né? A gente já está estourando aqui o prazo, mas assim, só para a gente fechar, além dessa jornada dupla, tripla que a mulher tem, né? Ela tem tudo isso, né? Esse medo, talvez, de desagradar. Pô, tá lá jogando videogame, eu vou pedir para ele parar o videogame para jogar o lixo, descer com o lixo. Não vai atrapalhar? Não vai criar um clima Exato. Então, ruim? Então, ao invés de eu fazer isso, porque é extremamente cômodo. Se alguém faz para mim, por que eu vou pensar fazer? em fazer? A gente acha que a pessoa tem que adivinhar o que tá na nossa cabeça. Pois é, falou tudo, doutora. E não é assim. Não é. Se você não O exterioriza. óbvio tem que ser dito. dito, a gente Se falou você isso não essa semana. exterioriza que eu tô pisando no teu dedo, eu vou continuar pisando. Eu vou Porque você continuar não tá, jogando. não tá incomodando Não pra é o mim. meu que tá né? doendo. Exato, não é o Não. meu, então. Eu não tô sabendo o que passa na sua cabeça. Eu falei isso pro meu filho essa semana também. Falei, filho, você tem que aprender a comunicar. Comunicar é isso, é você falar pro outro o que eu quero, o que eu não quero, o que tá bom, o que não tá bom, o que você pode fazer, o que você pode ajudar, mas a mulher acaba sendo julgada até por isso. Mas, pelo amor de Deus, é me interromper o jogo? Não, não vou interromper o jogo. Eu vou exercer o meu papel e você exerce o seu. Sim. Não, é minha função ir lá levar o lixo. Ou vou Eu até causar algum acho, desconforto? Não, eu até vou acho que fazer. o cara deveria adivinhar que eu nem precisaria pedir pra ele levar o lixo, mas o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Às vezes o lógico. cara pensou, ela tá lá fazendo Entendeu? tanto, Se é ela tão, tá fazendo, é tão ela forte, consegue. isso, é tão forte, deixa ela fazer. Mas assim, dentro de tudo isso, doutoras, por exemplo, não há mal nenhum do homem a ajudar nas tarefas domésticas. Não há mal nenhum. Nenhum. Porém, em razão exatamente dessa questão, talvez cultural, de educação, de que a mulher tem que fazer tudo, então ela vai fazer, ela vai cuidar do filho, ela vai trabalhar fora, ela vai chegar em casa, ela vai cuidar do filho, ela vai limpar a casa, vai lavar, fazer o jantar, preparar o almoço já no dia seguinte, enquanto o cara tá sentado no sofá, ou no videogame, ou tá assistindo lá o futebol, ou tá tomando a cerveja dele, tá? Sempre assim. E ela tá se matando do outro lado. Por óbvio, deveria perceber de que, peraí, vou ajudar ela porque ela tá se matando. Só que não tem fala, não tem diálogo, não tem essa conversa, não tem essa interação. Então, assim, você trabalha enquanto você Mas aí puder. existe o medo do E a gente julgamento, fica- a questão de se calar. Exato. Pra que, não vou falar isso porque isso vai causar um mal-estar. Então eu acho que tudo isso junta num contexto geral, né? Assim. Exato. Que é algo que a gente precisa de fato mudar, né? É falar, gente, é comunicar, é dizer. Por que eu guardo pra mim? Aí eu fico lá. Aí o que eu fazia? Ficava lá morrendo por dentro de ódio. Como é que eu ia ser leve se eu tava morrendo de ódio? Não dava, tem era como, não tem incompatível. como. Doutora Michele, doutora Camila, vocês trouxeram esses 2 livros pra gente finalizar. Diga um pouquinho de cada um dos 2 pra gente deixar como indicação para os nossos seguidores. Bom, talvez a gente já até falou aí no decorrer do programa sobre eles, né? Mulheres que correm com lobos, ela ensina sobre voltar para o instintivo, sobre aquilo que de fato é a essência feminina, que é aquilo que nós falávamos. Então, é uma leitura um pouco mais densa, né? Um livro até um pouco maior, um livro bem denso. Uma leitura até um pouco mais complexa, mas assim, é libertador ler esse livro. É libertador para a gente entender de fato o papel do feminismo, do feminino e do masculino. Feminismo não, pelo amor de Deus. Do feminino e do masculino. Que é você voltar de fato para sua essência. E aí, A Coragem de Agradar, para mim, para a mulher, é um livro que ele precisa ser de prateleira mesmo,
você não tem hábito de ler, coloca audiobook. Tá. Bota audiobook, coloca para escutar, bota para alguém, para ler o resumo, né? Para quem não consegue ler um livro, se bem que ele é curtinho, ó. Acho que tem 300 folhas, 260. Prefiro ouvir. Que é algo que funciona. Eu atualmente escolhi colocar para ouvir e ler ao mesmo tempo. Acho sensacional. Legal. Maravilhoso. Eu boto o audiobook e vou lendo também, que eu vou grifando, enfim. Mas a coragem de não agradar é sensacional, é maravilhoso para você realmente começar. Então, talvez eu começaria por esse, depois eu iria para esse, porque as leituras são essa aqui é um pouquinho mais difícil. Mas esse aqui é o poder realmente de dizer não. E a coragem de você ser quem você é, ainda que você desagrade alguém. Maravilha. Doutora Camila Figueiredo, doutora Michele Faustino, infelizmente chegamos ao fim. Que pena. Né? Foi só um pedacinho. Pedacinho, né? A gente ainda tinha aqui Tinha muito assunto, tanta coisa né? para a gente discutir, para a gente conversar. Mas fica o convite para que vocês voltem num outro momento. O podcast Fala Direito vai estar sempre de portas abertas e vai ser sempre um prazer recebê-las aqui. Obrigada. Estamos muito felizes de ter passado esses momentos com vocês. Aprendemos bastante e espero que num próximo episódio a gente possa falar mais um pouquinho sobre a questão da liberdade e defesa feminina, que a gente possa também trazer como nuance, né, essa questão da Lei Maria da Penha, que Sim. trouxe uma garantia bastante forte, né, e poderosa para as mulheres de uma maneira geral, né? Mas que também hoje já precisa de algumas revisões, né? Já precisa de alguns ajustes. Várias. Né? Todas. O judiciário precisa. Nós não judiciário, falamos não ainda falamos disso, sobre talvez isso. um próximo, mas Vamos. o judiciário precisa ainda. A gente pode falar num próximo sobre o patriarcado na esfera judicial. Vamos. É desumano para a mulher. Fica o convite desumano para pra que mulher. voltem para a gente falar sobre isso, tá? Com certeza voltaremos. E agradeço muito a presença de vocês mesmo, de coração. Nós que agradecemos, acho que foi ótimo, né, Mi? Falar só um Foi. pouquinho de tanto que a gente lida todos os dias, né? Pois é. Eu disse que nós falávamos muito. Mas Então, muito obrigada pelo convite, obrigada pelas portas abertas. Eu acho que a gente pode voltar assim mais vezes claro. para falar sobre assuntos que de fato são importantes. Sim, sim. Eu acho que a gente pode formar opiniões diferentes. Né? Eu acho que a gente pode ser os 2%. Exato. E é exatamente isso que o podcast Fala Direito tem buscado trazer para você que é nosso seguidor. É a reflexão, é você ter a capacidade e a condição de argumentar, de discutir, de concordar ou discordar dos assuntos que são trazidos e trazer a sua manifestação para a gente, indicando inclusive o assunto que você deseja ter pautado nos próximos episódios. E a gente vai receber aqui com bastante carinho a sua indicação, a sua crítica, o seu elogio também, né? E assim, pessoas com extrema capacidade, com grande conhecimento de causa, que vêm aqui para falar, para trazer o assunto e deixar que a sociedade faça a melhor interpretação possível. Muito obrigado e até o próximo episódio.